Fala galera, beleza? Professor André aqui mais uma vez começando mais uma aula de física e hoje vamos resolver o Enem de 2020. Bora lá! Bom, lembrando que a prova que eu estou resolvendo aqui é a prova amarela, ok? Por isso eu até coloquei o número das questões aí, mas quem tem a prova das outras cores aí, as questões só estão invertidas, tudo bem? Então vamos lá. Então a questão 94 aí da prova amarela, ela fala o seguinte: os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados da tecnologia redutora de ruído, cancelamento de ruído, CR, além de transmitirem música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como o barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares, como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, as supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga de ruído, um cansaço persistente provocado pela exposição de um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no avião, a um volume muito menor e mais seguro. Ok? Então a tecnologia redutora de ruído CR utilizada na produção de fones de ouvido baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Então vamos entender como funciona o fone de ouvido aí no CR, tá? Então os fones de ouvido dotados dessa tecnologia CR, que é o cancelamento de ruído, ele funciona com base no fenômeno ondulatório da interferência. São capazes de emitir ondas sonoras que interferem da maneira destrutiva das ondas. Então vamos relembrar aí a parte de ondas, que eu já gravei essa aula, ok? Então eu dou um pulso aqui, ok? E eu faço a mesma coisa ao contrário. Então venho aqui e dou um pulso aqui, ok? Essas duas ondas, ao se encontrarem, ok? Então vai acontecer isso aqui e vai acontecer isso aqui, ó. Elas entram pelo processo da destruição, ok? Da interferência. Ou seja, uma vai para lá, ok? E a outra vem para cá. Depois ela segue seu caminho normal, certo? Então, chegamos aí na conclusão que se essas ondas são destrutivas quando elas se cruzam, então chegamos aí na alternativa B, ou seja, a interferência. Certo, galera? Então é assim que funciona aí os fones de ouvido. Olha esse agora, hein? Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam nas tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se este divisor associado às tensões como exibido nas figuras. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Então vamos lá. Então se eu tenho 12 aqui, eu tenho 4 equipamentos. 12 dividido por 4, então eu tenho 3 volts em cada um aqui, ó. Tudo bem? Então vamos lá. Ele tem um equipamento que opera com 9 volts. Então minha tensão é de 9 volts e minha resistência é de 10 kΩ, ou seja, 10 vezes 1000. Então 10 vezes 10 elevado ao cubo. E aí fica só ohms. Tudo bem? Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento pode ser ligado para funcionar corretamente? E qual será o valor da intensidade da corrente? Então a corrente, vamos lá, pode ser de A a C, de B a E, de A a D, de B a E ou de A a E. De A a E não tem como, né? De A a E não tem como, já vamos eliminar ela aqui. Então é uma dessas aqui, vamos achar a corrente aí. Quero achar a corrente neste caso aqui. Então, aplicando a primeira lei de Ohms, U é igual a R vezes I. Então, vai ficar 9 é igual a 10 vezes 10 elevado à terceira vezes I. Ok? Então, quem está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar 9 dividido por 10 vezes 10 elevado à terceira. Então, aqui vai dar 9 dividido por 0,9 vezes 10 elevado a menos 3, matematicamente. Ok? Por que menos 3? Então vamos lá, bem rapidinho, tá? Eu tenho 9 vezes 10, vamos colocar um elevado a zero para igualar as bases aqui. 10 vezes 10 elevado à terceira.
Então aqui como que fica? 9 dividido por 10 dá 0,9, ok? Aqui mantém a base e subtrai os expoentes. Vai ficar 0 menos 3, né? Porque aqui seria mais 3, mais com menos dá menos. Então 0 menos 3 vai dar menos 3. Por isso que eu cheguei lá no menos 3 ampere. E a mesma coisa que eu escrever 0,9 miliampere, que é o que vale a 10 elevado a menos 3, ok? Então vamos lá. Então, alternativa D. Essa foi bem facinho, hein? Beleza? Então vamos lá. Continuando. Olha esse agora, hein? Mesmo para os peixes de aquário com peixe arco-íris, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal é de 26 graus Celsius a 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utiliza-se dispositivos de equipamentos com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa do aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico, lembrando aqui que ele está em kilojoules, ok? A temperatura em Kelvin e a densidade de 1 kg, ok? Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura do aquário? Então vamos lá. Então vamos começar aqui pela potência, né? Ele me deu uma potência de 50 watts. Então o que eu vou fazer aqui? Potência é igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. E aí eu não posso esquecer que meu tempo tem que estar em segundos. Então vamos lá. Qual que é a potência? Então 50 watts é igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. E onde que eu vou achar esse tempo? Aí ele fala, né? Aqui, ó, vou procurar aqui. Faixa etária, externa, medida, o sistema, 1 hora. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Não posso esquecer disso, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Que é igual a 50 vezes 3.600. Vai dar 180 mil. 180 mil que? Joules. Então, achei aí minha quantidade de calor. Então, vou na fórmula lá do Q macete. Então, vamos lá. M vezes C vezes delta θ. Ok? Lembrando que meu calor específico está em kJ. Então, vou transformar esse cara para kilojoules. Vou dividir por 1000. Vai dar 180 kilojoules. Então, vamos lá. Então, vai ficar 180 é igual a massa, que é 50, vezes o calor específico, que é 4, vezes a minha variação de temperatura, ok? Então aqui vai ficar 180 é igual a 50 vezes 4, vai dar 200 vezes a variação de temperatura. Então quem está multiplicando passa dividindo, vai ficar 180 dividido por 200. Corta, corta, vai ficar 18 dividido por 20. Não dá para dividir 0,2 vezes 9, 18, 0,9 graus Celsius. E aí a gente chega na alternativa C, certo? Então vamos para o próximo. Uma pessoa percebe que a bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias. Então já tem um tempo aqui de 5 dias, já vou anotar ele aqui, delta T igual a 5 dias. Ok. No início desse período a bateria funcionava normalmente, estava com um total de sua carga nominal. Então a carga é de 60 amperes. Tá, pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligado, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado à leitura? Então vamos lá. Então a leitura aqui deve estar ligada em série, né? Vamos fazer os cálculos aí para a gente achar. Então 5 dias corresponde a 120 horas. Ok? Então, Q é igual a I vezes delta T, que é a minha carga, tudo bem? Então, minha carga aí nesse caso é de 60 amperes,
60 é igual a corrente vezes 120. Então, vai ficar que quem está multiplicando passa dividindo somente o 60 dividido por 120, ou seja, 6 dividido por 12, que vai dar 0,5 ampere. Como o circuito tem que estar ligado em série, então chegamos aí na alternativa B. Certo, galera? Então chegamos aí na alternativa B. Então esse também foi bem facinho, ok? Olha esse agora, hein? Nos desenhos animados, com frequência, se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas ao invés de cair, ele continua andando no vazio. E só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda num experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante VO sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual figura melhor representa a trajetória da queda da bolinha? Então, da queda da bolinha. Então, vamos lá. Então, você jogou a bolinha para cima, ela sobe e ela desce, ok? Se a bolinha sobe e ela desce no tampo de uma mesa, neste caso, então ela vai fazer uma leve curva, ok? Então, o A não é, o B não é, o C não é. Opa! Então, essa é bem simples, né? Chegamos aí na alternativa D, ok? Então, você joga uma bolinha na mesa. Então, você joga a bolinha para o alto, ela desce e sobe. Quando você joga ela numa mesa, ela não cai assim, né? Ela vai fazer isso aqui, ó. Ok? Então, esse também foi bem simples. Vamos lá para o próximo. 109. Então, vamos lá. Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra cuja profundidade requerida é de 30 metros. Até aí, beleza? 30 metros a profundidade. Cobrir falha aqui, ok. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas. Assim como em um tubo sonoro fechado, isso aqui é importante, a menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi de 135 Hz. Considere que a velocidade do som, né, de 360 metros por segundo, se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será a próxima frequência? Então vamos lá. Primeiro vamos recordar que são tubos sonoros fechados, ok? Então eu fiz um desenho aqui para vocês. Então os tubos sonoros fechados, eu tenho aqui, lembrando que os tubos sonoros fechados, ele só emitem harmônico ímpares, ok? Então tem o primeiro harmônico aqui, eu tenho o terceiro harmônico, quinto harmônico e assim sucessivamente, ok? Então vamos pegar lá o último harmônico aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro harmônico, tá? O primeiro harmônico, aqui eu tenho um quarto aqui, lembrando que uma onda, ela se propaga desse jeito assim, ó, ok, ó. Ok? Então, o comprimento de onda é quando eu tenho de uma crista até a outra, de um vale até a outra. Eu só peguei aqui um quarto dela, ó, como se eu dividisse ela aqui, ó. Então, eu tenho só essa parte aqui, ó. Um quarto seria meu comprimento dela, ok? Então, aqui neste caso aqui, para eu achar o meu L, ok? Que eu pego o comprimento e divido por 4. Então, eu tenho um quarto aqui, ok? Que seria meu comprimento aqui, certo? Então, só recordando isso, chegamos lá que, neste caso aqui, no último harmônico, ok? Que a gente vai chamar de N harmônicos ímpares. O que eu vou ter aqui neste caso? Eu vou ter L, isolando lá, tá? Eu vou ter aqui vezes N dividido por 4. Lembrando que eu isolei, eu peguei o primeiro harmônico lá, ok? E substituí aqui no último, certo? Ok? Por isso apareceu o 4 aqui. Beleza, cheguei nessa parte. Então vamos lá. Então vamos pegar a equação geral da ondulatória e vamos substituir os valores. Então, velocidade, comprimento e frequência, ok? Então qual que é a velocidade aqui neste caso? Minha velocidade é de 360 metros por segundo. Qual que é o meu comprimento aqui? Então comprimento, olha ele aqui, ó.
ok? Quem vai ser meu comprimento? Vamos isolar ele aqui nessa fórmula aqui, ó. Quem vai ser meu comprimento, então? Comprimento, neste caso, né, vai ser igual a 4L, eu passo o 4 multiplicando, ok? Sobre ele. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar 4 vezes o comprimento lá, que é 30 metros, ok? Vezes a minha frequência, que é de 135 Hz, dividido por N. Vamos achar esse N aí agora. Então, vai ficar aqui, neste caso aqui, né? 360 vai ser igual. 4 vezes 30 dá 120. 120 vezes 135, eu já fiz o cálculo aqui, vai dar 16.200 sobre N. Multiplica em cruz, certo? Então, meu N vai ser igual a 16.200 dividido por 360, ok? Então, meu N aqui vai ser igual, corta, né? 1.620 dividido por 36, que vai dar 45. Beleza! Só que ele quer o próximo, ele fala assim, qual o próximo? Como são os números ímpares, quem vai ser meu próximo? Vai ser o 47, depois do 45 vem o 47. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Fórmula. Aqui vezes frequência. Tudo bem? Então aqui vai ficar 360. Vai ser igual ao meu comprimento agora. Meu comprimento neste caso aqui vai ser 4 vezes o 30 vezes a frequência que ele quer descobrir. Só que agora eu tenho o valor do N, né? É o 47. Ok? Então, aqui vai ficar 360 é igual a 120, a frequência, sobre 47. Ok? Matematicamente aqui, multiplica em cruz, vai ficar 120F igual, que é a minha frequência, 360 vezes 47. 360 vai dar 16.920. 16.920. Ok? Então, vai ficar a frequência igual a 16.920 dividido por 120. Então, minha frequência vai ficar 1.692 dividido por 12, que vai dar 141 Hz. E aí, a gente chega na alternativa C. Certo, galera? Ok? Então, também só estudar tubos fechados aí e lembrar de alguns detalhes, né? O harmônico dele é somente em números ímpares, ok? Então, o que eu fiz aqui primeiro? Achei, né, meu N, que deu 45, para depois eu saber qual que é o próximo harmônico, que aí, como é em número ímpar, vai para 47, e aí eu consigo achar a frequência. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis? Conforme texto citado. Vamos lá. Isolamento elétrico, isolamento elétrico dos pneus, não tem nem como, né? Efeito de para-raios da antena, piorou. Blindagem pela carcaça metálica, escoamento da água pela lataria, e aterramento pelo fio terra da bateria. Meu Deus do céu. Bom, por eliminação aí já chegamos na alternativa C, tá? Só vamos colocar lá dentro aqui que a blindagem da carcaça metálica se deve a um experimento de Michel Faraday, ok? O campo elétrico no interior de um corpo condutor eventualmente eletrizado, ele é nulo. Assim, as pessoas no interior do veículo se encontram protegidas de eventuais raios. Então, chegamos na alternativa C. Essa aqui foi bem facinho, que deu para fazer por eliminação mesmo. Tudo bem? Olha esse. As moedas despertam o interesse de colecionadores, numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre circulante no período do Brasil colônia pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade da realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é próxima de 9 gramas centímetros cúbicos, um investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas, A, B, C, D, fabricadas supostamente de 100% cobre,
As massas dela, do A, 26, do B, 27, do C, 10 gramas e do D, 36 gramas, respectivamente. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas a uma proveta contendo 5 ml de água. Então tá a primeira proveta aqui de 5 ml, conforme esquematizado. Com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu quais moedas? Então primeiro aqui, vamos calcular aqui o volume em A, ok? Então volume em A. Então vou olhar lá no gráfico, ó. Olhando no gráfico aqui, ó, 7, onde subiu menos o 5. Então vamos lá. Então vai ficar 7 menos o 5. Então eu tenho 2 ml, ok? Vamos calcular aqui no VB. Então, olhando lá no VB, ó, 10 menos 7. 10 menos 7, que eu vou ter 3 ml. Vamos calcular no VC agora. Vai lá. VC é 12 menos 10, que deu 2 ml. E no VD, vamos lá no VD, olha lá, 16 menos 12. Que aí eu tenho lá 4 ml. Ok? Então já calculei o volume A, o volume B, volume C e volume em D. Então agora eu vou calcular a densidade. Densidade é massa sobre volume, não posso esquecer. Então a densidade em A é a massa. Qual que é a massa do A? 26. Dividido pelo volume A, que é 2. Então densidade em A vai ser 26 dividido por 2, que vai dar 13 gramas por ml. Beleza, vamos calcular agora a densidade no B. Qual que é a massa do B? Vamos lá, a massa do B é 27. 27 sobre o volume do B, que é 3. Então a densidade do B, eu sei que é 9 gramas por ml. Opa, cheguei no 9 aí, ó. Ok? Vamos calcular agora a densidade do C. Então do A já foi, do B já foi. Massa do C. Qual que é a massa do C? Olha lá, 10. 10 dividido pelo volume do C, 2. Então a densidade do C é igual a 5 gramas por ml. E o último, a densidade do D. A massa do D é 36. 36 gramas dividido por 4. Então densidade do D é igual a 9 gramas por ml. Então chegamos aí, né? Ó. Então chegamos aqui, ó. D e o B. Então, qual que ele vai adquirir? O B e o D, né? Então, bem simples esse exercício aí também. Então, chegamos aí na alternativa D, certo? Olha esse agora. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pela letra O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Então, isso significa que aqui eu tenho 500 metros, 500 metros e 500 metros. Ok. 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 km por hora. Então ele me deu aqui uma aceleração, que é 1 metro por segundo ao quadrado, e me deu uma velocidade que é de 72 km por hora. Dividido por 3,6, eu tenho uma velocidade de 20 metros por segundo, porque minha aceleração está em metros por segundo ao quadrado. A partir daí, prossegue com velocidade constante. Velocidade constante, movimento uniforme, ok. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente. Então vamos calcular a distância que ele vai andar aí. Como ele não mencionou tempo, vamos aplicar Torricelli aqui. Tudo bem? Então vai ficar V quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Ok? Então substituindo, vai ficar 20 ao quadrado igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes ΔS. Ok? Então aqui vai ficar 400 é igual a 2 ΔS. Então ΔS vai ser igual a 400 dividido por 2. Então ele deve andar aí um espaço
de 200 metros, ok? Beleza, então vamos achar aqui a aceleração dele. Eu já tenho, vamos achar o tempo. Então, V é igual a VO mais A vezes T, ok? Então, aplicando aqui vai ficar 20 é igual a 0 mais 1 vezes T. Então, o tempo dele aí vai ser 20 dividido por 1, né? Vai ser de 20 segundos. Então, eu tenho 20 segundos aí para tudo isso acontecer. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui com o primeiro. Então, velocidade média vai ser igual a ΔS sobre ΔT, ok? Então, vai ficar 200, que é meu espaço, sobre, neste caso aqui vai ser o T1, menos 20 que eu acabei de achar, ok? Então, neste caso aqui, quanto que vai ser o meu T1? Eu tenho a velocidade média, que é 20 metros por segundo, vai ficar 200 sobre T1 menos 20, ok? Aplica a propriedade distributiva aqui, né? Vai ficar 20 T1 é igual a 400 menos 400, né? 20 vezes tudo que está lá, que eu vou multiplicar isso aqui em cruz, menos 400 é igual a 200. Então, 20 T1 é igual a 200 mais 400. Então, 20 T1 é igual a 600. Então, T1 é igual a 600 dividido por 20. Então, T1 é igual a 30 segundos. Já achei o meu T1, 30 segundos, certo? Então, vamos lá. Se eu já achei aqui, né? Se o T1 é 30, só pode ser a alternativa D. Mas, enfim, vamos achar os outros agora. Então, beleza. Já achei o T1. Vamos achar aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui agora para achar o T2 aqui. Então, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, ok? Então, vamos lá. Vai ficar 20 é igual ao espaço percorrido aqui, neste caso agora vai ser 500, dividido por T2 menos 30. T2 menos 30. Multiplico tudo isso aqui em cruz de novo, né? Vai ficar 20 T2 menos 600 é igual a 500. Ok? Então, 20 T2 vai ser igual a 500 mais 600. Então, 20 T2 é igual, vamos separar aqui, opa, beleza, é igual 500 mais 600, 1.100. T2 é igual a 1.100 dividido por 20. Então, meu T2 vai ficar 110 dividido por 2, vai dar os 55. 55 segundos, opa, 55 segundos. Falta achar quem agora? O último, né? Então, velocidade média, vou fazer lá embaixo agora. Vai ser igual, eu vou substituir direto, tá? Velocidade média aí, neste caso aqui, vai ser igual a 500 sobre T3 menos os 55. Ok? Então, aqui vai ficar 20, né? 20 é igual a 500 sobre T3 menos 55. Ok? Multiplico isso aqui em cruz. Ok? Vai ficar aí meu T3, né? T3, multiplicando em cruz, fazendo toda a distributiva, meus 80 segundos. 80 segundos. Ok? E aí a gente chega na alternativa D. Certo, galera? Faz a mesmice aí em todos. Ok? Mesmice em todos. Olha esse agora, hein? Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através do vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável, através delas gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais da bobina. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais da bobina resulta... Então, vamos recordar aqui. Então, se eu tenho uma bobina aqui, ok? E eu tenho um ímã,
Lembrando que as linhas de indução saem do norte e chegam no sul, ok? Então ela vai fazer isso aqui, certo? Vamos tentar entender isso aqui. Lembrando que ele fala em fluxo, então fluxo é igual a menos, né, a minha variação dividido por ΔT. Esse menos aqui é devido à lei de Lenz, a lei de Faraday, ok? Até aí, beleza? Então vamos lá. Intervalo de tempo em que a bobina fica imersa no campo magnético externo. A bobina fica imersa no campo magnético externo por meio de uma diminuição de velocidade? Não, né? Não tem como. B. O fluxo magnético através da bobina por meio de um aumento em sua área interna exposta ao campo. A área aumenta? Não, a área não aumenta. C. Intensidade do campo magnético no qual as bobinas são imersas por meio de aplicação de campos magnéticos mais intensos. Campo magnético intenso? Não tem como, já eliminei. Rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas por meio de um aumento na sua velocidade angular. Gostei dessa, vamos ver aí. Resistência interna do condutor que constitui as bobinas por meio de um aumento na espessura. Não aumenta nada, ok? Então aqui eu tenho uma variação de fluxo para gerar uma corrente elétrica. Então com maior rapidez, que é o que ele fala aqui, ó, por meio de um aumento na sua velocidade angular. Rapidez com que o fluxo magnético varia, ok? Então fazendo por eliminação aí, chegamos na alternativa D, ok? Beleza? Olha esse agora, hein? Ó. Herschel, em 1880, começou a escrever sobre condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para um aquecimento. Para isso, ele projetou sobre o anteparo o espectro solar obtido com um prisma, colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para determinada faixa de frequência. Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Neste aparato, 5 recipientes contendo água à mesma temperatura inicial e separados por um material isolante térmico, e refletor são posicionados lado a lado, A, B, C, D e E, no interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre o recipiente. O estudante aguarda até que ocorra um aumento de temperatura e afere em cada uma delas aqui no recipiente. Em qual dos recipientes a água terá maior temperatura no final do experimento? Então vamos pensar aqui. Então você tem um prisma, incidiu a luz solar, ele vai do vermelho ao violeta, ok? Então o Herschel, na época, ele observou o quê? Que a radiação infravermelha gera aumento nas oscilações nas cargas elétricas que constituem os átomos. Por isso, esse tipo de radiação está associada ao calor. Então, Herschel, na época, ele chegou à conclusão que o vermelho ele aquece mais. Então, houve um aumento de temperatura no vermelho. Com isso, chegamos na alternativa A. Ok? Beleza até aí? Então, vamos lá. Olha esse agora. Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo às fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde indica diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessas recomendações resulta em um aumento de consumo de energia. Por quê? Então vamos pensar no seguinte, ó. Então, qual que é a função do refrigerador? Então, o refrigerador tem por função retirar calor da fonte fria, que é a parte interna do dispositivo, e liberar calor para a fonte quente, que é o ambiente externo, através do condensador. Se o refrigerador for instalado próximo a uma fonte de calor, a diferença de temperatura entre o condensador e o ambiente reduz. E ele dificulta o fluxo de calor para o ambiente, tanto por irradiação, ok? Assim como por condução, mas não considerável, como propõe o item A. Então o A não é considerável, então elimina ele, ok? Isso tende a baixar a eficiência do refrigerador. Assim, para manter a eficiência, o refrigerador deve aumentar a diferença de temperatura entre o condensador e o ambiente. Isso é possível aumentando ainda mais a temperatura do fluido operante,
que ocorre durante a compressão adiabática. Dessa forma, existe um trabalho maior do compressor, ou seja, ele vai exigir um trabalho maior, ok, sobre o fluido, obrigando um consumo maior de energia. Com isso, chegamos à conclusão que, então vamos lá, o A não é a temperatura da substância refrigerante no condensador diminui, não, ela não diminui. O fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior, também não. A liquefação da substância refrigerante no condensador exige maior trabalho, foi o que eu acabei de explicar aqui para vocês, exige maior trabalho. Com isso, chegamos na alternativa D, ok? Então vamos lá. Olha esse agora, hein? Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura onde o mergulhador se abrigou. Durante o resgate para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendadas para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Então você tem um gráfico aí, beleza? Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade da água seja de 1000 kg por metros cúbicos. Em minutos, qual o tempo de descompressão que o mergulhador deverá ser submetido? Então você tem um gráfico aí e você tem a nossa figura lá indicando aí as medidas, ok? Então vamos lembrar aí que nossa pressão em A vai ser sempre igual à nossa pressão em B, neste caso, né? E como que eu acho aqui a variação? Então, minha pressão aqui neste caso vai ser densidade vezes gravidade vezes altura. Não posso esquecer disso. Então, vamos lá. Então, minha pressão aqui vai ser... A minha densidade é 10 elevado ao cubo, que foi passado lá, ok? Vezes a gravidade, que é 10, e a altura que ele se encontra, que é de 50 metros. Ok? Então, minha pressão aqui vai ser 50 vezes 10 elevado à quarta. Ok? PA, Pascal. Ok? 50 vezes 10 elevado à quarta. Então, olhando lá no gráfico, onde está 50 vezes 10 elevado à quarta? Vamos melhorar aqui, ok? Vamos colocar 500 vezes 10 elevado ao cubo. Pascal. Então, vamos lá. 500, tá aqui, ó. Então, vai ser 60. Ó, certinho, ok? Então, vai ser de 60 minutos. Então, ΔT vai ser de 60 minutos de acordo com o gráfico, certo? Então, não posso esquecer disso, ok? Meu PA aqui, você, eu achei, minha pressão é densidade vezes gravidade vezes altura, certo, galera? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Fico por aqui. Se você gostou, se inscreve no canal. E eu fui. Valeu!